Então tudo certo aqui, né, gente? Tá todo mundo vendo? Sim, tudo certo. Beleza. Sim, tá tudo tranquilo. A aula de hoje é um apelo à perseverança. Então vamos fazer aquela recapitulação básica que a gente sempre faz de tudo aquilo que a gente tem aprendido para a gente entender para onde que a gente está caminhando nessa epístola aí que é quase uma pregação em si, né? Que fala de uma teologia até bem profunda que, enfim, é uma carta maravilhosa. Então, a gente tem construído aqui um entendimento, tem construído uma linha de raciocínio aqui durante todas essas aulas, e aí por isso que é importante recordar e avançar mais uma vez. Então, peguei algumas coisas que a gente já tinha falado antes. Então, Deus ele tem falado com a humanidade antes pelos profetas, e hoje ele fala pelo seu filho Jesus Cristo, esse filho que é superior aos anjos, que é semelhante aos homens, que é um libertador muito maior do que Moisés, que nos leva a um descanso melhor e eterno. E este Filho de Deus é o nosso sumo sacerdote. Ele nos faz um convite para nos aproximarmos desse trono da graça. E aí precisamos crescer espiritualmente. Como que a gente faz isso? Compreendendo a obra do nosso Deus e nos relacionando com Ele. E aí a gente chegou nas últimas aulas falando que uma das obras deste Filho de Deus, de Jesus Cristo, é o estabelecimento de um sacerdócio que é eterno e é perfeito, diferente do sacerdócio do Antigo Testamento, que o sacerdote morria e tinha que apresentar oferta pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Jesus Cristo, como sacerdote, ele é um sacerdote que não tem nenhum outro antes dele, nem haverá nenhum depois. Ele é o único perfeito, eterno, não precisou apresentar oferta pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado algum, e antes disso, ele apresentou um sacrifício perfeito e eterno. E esse sacrifício, né, através do seu corpo naquela cruz do Calvário, né, como a vítima, né, como a oferta a Deus, ele estabeleceu uma nova aliança. E essa nova aliança aconteceu por conta desse sacrifício, né? Então, esse sacrifício perfeito e definitivo está relacionado com essa nova aliança que a gente viu nas últimas aulas. Mas aí, beleza, a gente viu tudo isso daí falando de Jesus Cristo, como Jesus Cristo é maravilhoso, como Jesus Cristo é supremo. Mas e agora, José? Qual que é o nosso. Onde que a gente entra nessa história inteira? Então deu para perceber que desde o início das aulas, né, essa carta ela tem uma teologia bem profunda, né? Ela explica com bastante detalhes como que em Cristo tudo se completa, né? Tudo aquilo que a gente já cansou de falar, né, que é sombra no Antigo Testamento, essa é a frase-chave quando a gente está estudando Hebreus, como que tudo aquilo que é sombra se tornou realidade em Jesus Cristo nessa nova aliança. Então, o autor ele explica com muito detalhe tudo aquilo que em Jesus Cristo seria a realidade, né? Então, o sistema sacerdotal, o sacrifício e essa nova aliança. E é extremamente rico, né? Se você quiser fazer uma pregação, você pegar um capítulo de Hebreus, só você lendo já é uma pregação inteira. Então, tem uma teologia bastante profunda, né? E, consequentemente, isso daí dá muito sentido para aquilo que a gente vive hoje. Eu acredito que hoje a gente vive num momento que a gente recebe essa revelação de uma forma muito clara, né? E muitas vezes a gente não entende, poxa, mas eu sei que o sacrifício de Jesus Cristo pagou os meus pecados, mas como que é isso? Então, na carta de Hebreus, a gente vê essa construção dessa explicação para a gente entender, poxa, e agora eu entendo por que, que o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito. Agora eu entendo por que, que eu consigo chegar no meu quarto, orar a Deus, sentir a presença de Deus, ser renovado e conversar com esse Deus, que quando eu leio o Antigo Testamento é um Deus que parece que tem uma barreira ali entre ele e o homem, onde quando ele se manifesta a pessoa pode até morrer. Então agora tudo isso daí faz muito mais sentido para a realidade que a gente vive hoje. E como a gente, é, enfim, porém, muito além da teologia, a carta aos Hebreus tem um núcleo dominado por um cuidado pastoral. Não é só simplesmente teologia que a gente vê na carta aos Hebreus, né? Não é simplesmente toda essa
todos esses ensinamentos profundos, mas tudo isso é acompanhado de um cuidado até pastoral. Então, quando o autor da carta aos Hebreus está escrevendo essa carta, ele não está simplesmente preocupado em esclarecer essa nova aliança, esclarecer esse entendimento da nova revelação em Jesus Cristo, mas ele está preocupado em fortalecer e encorajar os irmãos que estão ali vivendo, né, os hebreus. Então, como a gente já viu, e até para reforçar agora, o pessoal destinatário da carta eram o quê? Eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo e eles estavam sofrendo grande perseguição e agora eles estavam se sentindo tentados a retornar ao judaísmo. Então, quando ele escreve essa carta explicando tudo, comparando o Antigo Testamento com Jesus Cristo e mostrando que Jesus Cristo é perfeito, dessa forma ele está também encorajando cada um dos judeus que iam ler aquela carta, que iam ouvir aqueles ensinamentos, eles fossem encorajados a entender que, poxa, Cristo é maior, eu não preciso voltar às práticas antigas do judaísmo, porque agora eu entendo muito melhor que em Cristo essa realidade é muito mais perfeita. Então, essa carta dá para a gente até dividir ela em duas partes. A primeira é uma parte mais dogmática, né? Então a gente viu aí superioridade de Cristo sobre os profetas, os anjos, Moisés, Josué, Arão, mostrou que Cristo é um sacerdote melhor e que ofereceu um sacrifício melhor no santuário melhor. E aí a gente tem uma parte prática, ou até uma parte pastoral, que é um solene apelo ao povo de Deus. Então a gente vai ver agora algumas exortações, algumas advertências e uma parte de encorajamento. E depois da aula de hoje a gente vai ver mais um pouco falando sobre fé e sobre mais alguns cuidados aí de práticas espirituais, tá bom? Então, alguém pode ler aí na tela? Tem esse slide e tem um próximo também, se alguém puder ler. Hebreus 10, 19 a 22. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Muito bem. Então, aqui a gente está vendo alguns cuidados que o autor da carta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está exortando o pessoal. Então, graças a esse sacrifício realizado por Cristo Jesus, todos nós, a gente tem alguns privilégios que a gente pode usufruir. Então, o primeiro deles, que já é comum do nosso dia a dia, é um acesso irrestrito à presença de Deus. Então, por causa do sangue de Cristo, a gente pode entrar na presença de Deus de forma livre. Não tem mais aquele véu que separava, né? Então, enquanto o povo antigamente deveria se afastar para não morrer, que nem a gente vê lá em Êxodo, quando Deus se manifesta no monte, hoje, nos dias de hoje, a gente pode se aproximar livremente na presença de Deus por conta dos nossos pecados que recaíram em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, agora a gente é justificado. Então a gente pode entrar na presença de Deus, a gente pode orar a Deus, a gente pode experimentar um relacionamento mais íntimo com Deus no nosso dia a dia por conta desse sacrifício de Jesus na cruz. E a gente tem um novo e um vivo caminho. O antigo caminho era barrado por essa grossa cortina, né, o véu espesso ali no tabernáculo ou no templo. Mas com a morte de Jesus Cristo, esse véu ele foi rasgado de cima a baixo e por ele o caminho podemos nos achegar a Deus. E é um caminho novo, né? Um caminho diferente. E a Bíblia fala que é um vivo caminho. É um caminho que não vai nos levar a um beco sem saída, né? Eu gosto até uma frase do Davi Lago, que ele fala que Jesus é o caminho e todo o resto é um beco sem saída. E Jesus Cristo é esse vivo caminho, porque quando a gente se relaciona com Jesus Cristo e a gente está neste caminho, e é até um termo bastante usado no livro de Atos, a gente consegue alcançar a nossa salvação, a gente consegue ir por esse caminho e chegar até os céus, até a presença de Deus. Então é um caminho vivo, não é um caminho
que vai nos levar a um beco sem saída. O segundo ponto é que Cristo é esse sumo sacerdote. No sistema antigo, os sacerdotes eram homens falhos e faziam sacrifícios imperfeitos, como a gente já falou, que não removiam os pecados. E Jesus é esse sacerdote que oferece um sacrifício perfeito, removendo para sempre todos os nossos pecados. A gente tem que também, até o Renato falou nisso no EBD Pocket, ousadia para entrar na presença de Deus, né, no trono da graça. Então, é até um lembrete daquilo que a gente viu lá em Hebreus 4,16. A gente não precisa ter medo de se relacionar com Deus, mas a gente tem que ter fé e ousadia para acessar essa presença de Deus. Então, não só na igreja, né, gente? A gente no nosso dia a dia, no nosso momento com Deus, no nosso lugar secreto, a gente tem essa oportunidade de orar com sinceridade e com fé, sabendo que Deus tem e ouve as nossas orações, né? Se quebrantar na presença de Deus, se derramar na presença dele, porque a nossa consciência foi purificada, o nosso corpo foi lavado e os nossos pecados foram perdoados. Então a gente não... Se a gente... Até tem uma pregação do Rodolfo Abrantes, que ele fala sobre isso, depois eu até compartilho com vocês. Mas quando a gente acaba pecando, a gente acaba falhando com Deus, nosso primeiro sentimento é de se afastar de Deus, né? A gente fica com vergonha dos nossos pecados. Mas é fato que na nossa caminhada cristã, em algum momento, a gente vai pecar. Mas a gente tem que ter essa mesma atitude de Davi, que mesmo quando ele pecou e ele se arrependeu, ele se derramou na presença de Deus. Ele não fugiu da presença de Deus por conta dos pecados dele, mas ele foi na direção de Deus, sabendo que Deus era o Deus que perdoava. Então mesmo quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente falha na nossa caminhada, a gente tem que ter fé para entrar na presença de Deus e dizer: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que isso que eu fiz não te agrada, eu sei que isso daí que eu fiz é errado, Deus, mas eu sei que é só de ti que vem a minha salvação, então, por favor, perdoa os meus pecados, me restaura, renova o meu coração, renova a minha mente. Então, a gente tem essa liberdade para entrar na presença de Deus com fé e com ousadia, sabendo que Deus, ele vai nos ouvir e ele vai nos dar uma resposta que vai nos sarar e vai nos curar dos nossos pecados. E a gente tem que permanecer firme nessa nova aliança. Depois do que Cristo fez por nós, diante desse sacrifício, Cristo ele fez aquilo que era impossível a gente fazer. E ele fez de uma forma que não tem nem como a gente retribuir. Se a gente quiser dar a melhor retribuição para Deus, a gente, mesmo assim, vai ser uma retribuição imperfeita. Mas o que a gente precisa entender é que aquilo que Deus fez por nós, a gente não pode simplesmente pegar e jogar fora. A gente não pode retroceder naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente recebeu de Deus. É até aquela passagem difícil que a gente estudou numas aulas passadas, né? Que a gente falou até que é uma passagem difícil tanto para os calvinistas quanto para os arminianos. Mas, poxa, quando a gente recebe algo tão profundo, tão maravilhoso de Deus, é incoerente a gente pegar isso daí e dar as costas para Deus. Então, a gente não pode vacilar na nossa caminhada e a gente não pode nem retroceder. A gente tem que permanecer firme nele, pois as promessas de Deus elas são confiáveis, porque quem prometeu é Deus e ele é fiel para cumprir. E no versículo 24, fala sobre um encorajamento mútuo. Então, nas provações da nossa vida cristã, a gente não deve desanimar, a gente precisa estimular uns aos outros e a prática das boas obras. E aí tem até essa frase aí do John Wesley: a Bíblia nada conhece acerca de uma religião solitária. Então não dá para você ser cristão se você estiver sozinho. Esse lance de desigrejado não cola, porque é quando a gente está em comunidade, quando a gente está em comunhão, que uma pessoa ela vai afiar a outra. É quando uma pessoa está fraca, a outra vem e te fortalece. Quando uma pessoa precisa ouvir uma palavra, tem uma outra que apoia. Ou se você está mais forte na fé, graças ao Espírito Santo, vai gerar em você esse amor, essa bondade, esse fruto do Espírito para que você vá e fortaleça outras pessoas. E eu creio, pelo menos eu provei pela bondade de Deus isso daí estando na DU. Eu já provei momentos que eu estava fraco e vieram pessoas me fortalecer. Em alguns momentos eu estava mais forte e eu fortaleci outras pessoas. Então, esse encorajamento mútuo é muito importante, né? Essa vida, essa convivência em comunidade, né? Comunidade é vida, comunhão é vida na vida. Então, é você
poder estar junto com o seu irmão, junto na igreja, na congregação, se ajudando mutuamente, né? Um ajudando o outro. E aí entra nesse último ponto, que é a comunhão uns com os outros. Então a igreja é um corpo, é uma família. Então não podemos ficar desigrejados, devemos congregar, exortar uns aos outros e ser bênçãos uns aos outros. A comunhão é uma necessidade para encorajamento dos valores cristãos. Ano que vem a gente vai falar bem mais sobre isso, mas assim, até pensando nos dias de hoje, né, que a gente agora que a gente está retornando às atividades aos poucos, com todo o cuidado, mas existe essa necessidade da gente estar igrejado, mesmo estando afastado fisicamente, mas a gente precisa estar em contato com os nossos irmãos, até em comunhão, que a gente é lapidado, é onde os nossos valores cristãos eles são ressaltados. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito impaciente, é na igreja que você vai desenvolver essa paciência. Se você é uma pessoa muito irada, é na igreja que você vai desenvolver um fruto do Espírito que possa te ajudar nisso. Se você é uma pessoa orgulhosa, é na igreja que você vai desenvolver um valor de humildade. E isso daí não vai ser desenvolvido pelas suas próprias forças, mas é o Espírito Santo, quando você está num ambiente de comunidade, que vai te ajudando a desenvolver essas questões. Então, se você tem algum problema, e todos nós temos problemas relacionados a questões espirituais, enfim, a pecados, orgulho, raiva, falta de paciência, coisas desse tipo, é na igreja que a gente vai conseguir desenvolver esses valores de forma melhor. Então, até a gente vê nos evangelhos, e até Paulo reforça isso, quando você vê um irmão que você sabe que ele está errado em pecado, quem que vai aconselhar ele é um irmão da igreja. Ele está vendo que você está fazendo uma coisa errada, e esse irmão ele tem esse direito de chegar para você com amor sempre e mostrar, olha, você está fazendo isso, mas aqui na Bíblia os valores são diferentes. E nisso a pessoa vai sendo lapidada e vai crescendo espiritualmente, tá? Então por isso que é extremamente importante a gente ter essa comunhão uns com os outros. E aí a gente vai caminhando aqui para a parte central desse tema da aula de hoje, quando o autor ele vai falar sobre apostasia. Se alguém puder ler aí na tela. Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos, pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Isso. O que o autor agora ele vai falar? Ele vai dar uma advertência. Eu coloquei aí a imagem das Crônicas de Nárnia, porque vocês sabem que eu adoro as Crônicas de Nárnia. E tem, no livro das Crônicas de Nárnia, uma personagem que ela se apóstata da fé, que é justamente que o autor agora ele vai falar. Ele dá uma advertência referente àqueles que vão retroceder na fé. Então, de novo, a gente viu desde o início que o contexto da carta era de uma perseguição aos judeus que haviam se convertido e agora eles queriam voltar para o judaísmo. Porém, agora o autor está advertindo os hebreus sobre os desdobramentos da apostasia. Todo mundo sabe o que é apostasia? Pode Acho chutar. que não. Boa, Aline. 15 pontos. Apostasia... Não, é verdade, é importante. É que vocês não falam nada, eu não sei se vocês sabem ou não. Mas muito bom. Apostasia... Quem admite que não sabe também ganha ponto. Com certeza. Ah, beleza, então. Ótimo. Apostasia é você... A palavra original lá no grego é o mesmo sentido que divorciar. Então, uma pessoa que ela apóstata da fé é a mesma coisa do que ela se divorciar de Jesus Cristo. Então,
Vamos simplificar aqui, é uma pessoa que se desviou e não quer mais voltar para a igreja, de forma bem simplória. Claro que tem muito mais desdobramentos, né? Então, uma pessoa que ela ouve o evangelho, que ela vai lá na frente, chora, aceita Jesus, se batiza, daqui a pouco ela sai da igreja e não volta mais. Esse é um tipo de pessoa que ela é apóstata da fé. Então, ela experimenta esse evangelho, mas depois ela rala peito, ela vai embora. E aqui era justamente o que os judeus estavam fazendo. Eles como judeus, eles encontraram no cristianismo a revelação daquilo que eles esperavam, mas agora eles estavam querendo voltar para o judaísmo. Então eles estavam querendo apostatar da fé. E aí o autor ele vai advertir sobre esses desdobramentos da apostasia. O primeiro é o perigo, né? Quão perigoso é você apostatar da fé. A gente não tem aqui instruções sobre os pecados de fraqueza, né? Então não tem nada a ver. Apostasia não é uma pessoa que, eu pequei, eu menti, eu roubei, não tem nada a ver aqui. Mas é sobre esse abandono da fé e do cristianismo. Esse pecado é um abandono deliberado e definitivo da verdade, é a rejeição a Deus, né? A rejeição é o único remédio para o pecado que é oferecido pelo amor de Deus. E aí o autor ele continua falando sobre o perigo, né, a penalidade dessa apostasia. Então, aqueles que abandonam a Cristo, tanto por medo ou por conta de perseguição, eles estão rejeitando a pessoa de Cristo, rejeitando a obra de Cristo. Eles estão negando aquilo que antes eles tinham acreditado. Ou até porque eles querem permanecer em seus pecados. Então, tem gente, infelizmente, que é assim, que tem um encontro com Deus, mas não quer mudar de vida. Vem o irmão da igreja e mostra que a pessoa está errada, vem 2, vem 3, e aí a pessoa ela não quer mudar de vida, ela quer permanecer nos seus pecados. Essa pessoa, ela pode estar até na igreja aí todo domingo, mas provavelmente ela já até apostatou da fé. Ela está rejeitando aquilo que ela antes ela ouviu e ela tinha aceitado como um remédio, como uma cura para o seu espírito, como uma saída para a sua salvação. E consequentemente, se essa pessoa ela rejeita o evangelho, o que resta para ela é juízo e é fogo vingador. Eu não sei nem se eu coloquei aqui. Eu acho que eu coloquei em algum lugar aqui, mas eu já vou falar agora, qualquer coisa eu repito depois. Mas o evangelho é um evangelho de amor, sim, é um evangelho de graça, mas a gente não pode se esquecer que se a gente só pregar amor e a gente só pregar graça, a gente está pregando um evangelho incompleto. Que o evangelho completo, ele também contempla essa parte de juízo e contempla também essa parte do derramar da ira de Deus para aqueles que o rejeitarem. Então, o evangelho é amor, é graça, mas ele também é juízo. Também é a gente mostrar o que é pecado, mostrar o que é errado, e isso a gente não pode falhar em nenhum momento. E a gravidade da apostasia, que está lá nos versículos 28 e 29, se vocês estiverem com Bíblia, vocês vão acompanhando aí também, tá? É muito mais severa. Então pensa que no Antigo Testamento, se uma pessoa ela pecasse ou ela se desviasse da fé, ela receberia um castigo de apedrejamento, de morte ou qualquer coisa desse tipo. Muito mais se a gente desviar da nossa fé, conhecendo, experimentando esse amor, quão maior será esse castigo. Agora que a gente tem e que a gente pode experimentar a realidade e a perfeição daquilo que Jesus Cristo fez. Se a gente rejeita aquilo que está claro, aquilo que é luz, muito maior castigo será o nosso se a gente rejeitar essa graça de Deus. E uma pessoa que ela apóstata da fé, o que ela faz, que o autor até fala, primeiro ele está insultando o Filho de Deus. Essa pessoa pode até não xingar Deus, pode até não falar mal de Deus, mas se ela experimentou isso e está rejeitando isso, está virando as costas para isso, ela está insultando aquilo que Jesus Cristo fez. Ela trata como comum e profano o sangue da aliança que santificou. Poxa, o próprio Filho de Deus desceu, se despiu da sua glória, viveu como um homem, passou por dores, morreu naquela cruz no lugar daquela pessoa, e essa pessoa agora está virando as costas para esse Filho de Deus. Então essa pessoa ela está tratando esse sacrifício de Jesus Cristo como algo profano, como algo comum, como algo trivial, algo que é desprezível. E para a gente sabe que esse sacrifício da cruz não teve preço, né? É algo que para a gente é muito estimado. E é uma pessoa que ela menospreza
o Espírito Santo que concede a graça. Não é ponto de interrogação ali, tá, gente? Foi sem querer. É uma pessoa que ela menospreza o Espírito Santo que concede graça. Então, é aquele famoso blasfema contra o Espírito Santo, né? Quando a pessoa ela nega a obra de Cristo, nega aquilo que Jesus Cristo fez, ela está desprezando aquilo que poderia dar salvação para ela. Então, se ela rejeita tudo isso, como que ela pode ter salvação? Se ela não aceita essas coisas. Então, uma pessoa que ela se desvia da fé, ela insulta o Filho de Deus, trata como comum e profano o sangue da aliança e também menospreza o Espírito Santo que concede a graça. E aí, como a gente viu, uma pessoa que segue esses caminhos, o que resta para ela é juízo inevitável provocado pela apostasia, lá nos versículos 30 e 31. E aí é o que eu falei, né? O Evangelho fala sobre amor, mas também fala sobre a ira e o juízo de Deus. Virar as costas para Cristo é enfrentar a vingança do próprio Deus. Se alguém já leu, só um grande parênteses, se alguém já leu as Crônicas de Nárnia, ou, enfim, já viu o filme, no final das Crônicas, a rainha Susana, que é uma das irmãs lá, ela é a única que não é salva, né? E aí fala justamente isso, né? A Susana, ela deu mais atenção para as coisas de adulto do que... Enfim, e no livro fala que ela falava que os outros irmãos ficavam fantasiando muito, pensando em Nárnia, pensando no Aslan, quando tudo aquilo lá era muito infantil. Então, de forma alegórica, é uma pessoa que ela rejeitou no livro, né? Rejeitou Aslan, rejeitou Nárnia, mas se a gente fosse transportar isso para os dias de hoje, é uma pessoa que rejeita Jesus Cristo, rejeita a obra salvadora de Cristo. Então, para essa pessoa não há salvação. E aí, eu trouxe aqui um trecho de uma pregação do Jonathan Edwards, que foi uma pessoa muito importante ali da idade mais moderna da igreja. Ele foi um dos grandes avivalistas. E ele tem um sermão muito famoso. Eu não sei se o Clebinho está participando, mas o Clebinho tem esse livro do Jonathan Edwards, que é uma transcrição do sermão dele, que é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E quando ele estava pregando essa pregação, ele não conseguiu chegar ao final, porque ele mostrou durante essa pregação como que nós somos tão frágeis e a gente está realmente nas mãos de um Deus que se ira com um pecado, se ira com a injustiça, e não existe nada que a gente possa fazer para salvar nós mesmos, né? Então a gente depende inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. E aí ele escreve esse sermão e ele expõe esse sermão para a congregação, e chega um dado momento que ele não consegue terminar o sermão dele porque a galera fica tão impactada, lembrando que é uma época que estava havendo um avivamento muito grande, diferente da Rua Azusa, que tinha manifestações do Espírito Santo de forma mais palpáveis, né, falar em línguas e dons, mas o avivamento que Jonathan Edwards viu, que é bem antes da Rua Azusa, foi um avivamento muito mais de arrependimento, né, que as pessoas eram transformadas por dentro, vamos dizer assim, né? Então, pessoas que eram realmente impactadas pelo evangelho, pela palavra, e elas se sentiam realmente transformadas, né? Mudavam realmente de vida. E aí tem esse trecho aqui da pregação deles, eu queria trazer para vocês, só para vocês conhecerem um pouco, e se vocês sentirem curiosidade, depois vocês procurarem na internet, para vocês poderem ler. É bem interessante. Ele diz assim: ó pecador, pense no perigo terrível em que você se encontra. É sobre uma grande fornalha de furor, sobre um abismo imenso e sem fim, cheio do fogo da ira que você está pendurado, seguro pela mão de Deus, cujo furor acha-se tão inflamado contra você como contra muitas pessoas já condenadas no inferno. Você está suspenso por uma linha tênue, com as chamas da cólera divina lampejando à tua volta, prontas para atear em fogo e queimar-te por inteiro. E você continua sem interesse no mediador, sem nada onde se agarrar para poder se salvar, nada que possa afastar as chamas da cólera divina, nada do teu próprio, nada que tenha feito ou possa vir a fazer para persuadir o Senhor a poupar a tua vida por um minuto sequer. Considere então
mas detidamente vários aspectos dessa cólera que te ameaça com grande perigo. É o trecho desse sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele vai desenvolvendo todo esse sermão dele, dando diversas figuras de linguagem de como que a gente depende dessa graça de Deus, né? Sem essa graça a gente só pode provar a ira. Então nós que já experimentamos essa graça de Deus, que nós que tivemos realmente um encontro com Cristo, a gente tem que viver firme, porque é a única coisa que vai nos segurar e vai nos livrar de experimentar a ira de Deus, né, de sermos lançados no inferno. Então a gente precisa permanecer com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, diariamente na presença de Deus. Beleza até aqui, gente? Sim. Então, alguém pode ler pra gente essa última parte? Pode ler? Lembrem-se. Opa, Ah, pode ir, Bia, pode ir. tá, valeu. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está por vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastaram para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Bem, então, depois da exortação, né, que ele fez o autor, inspirado pelo Espírito Santo, fez a gente lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, e depois ele adverte a gente que a gente tem que permanecer firmes, né, nesse evangelho e não retroceder. Agora ele faz um encorajamento a estes irmãos. Apesar das provas desse mundo, a gente tem que manter os olhos fixos em Cristo. É fato, fato, gente, que na nossa caminhada a gente vai sofrer, a gente vai passar por provações. Isso daí é extremamente natural. Mas o recado dado pela Bíblia é para a gente manter os nossos olhos fixos em Cristo. Então o Evangelho traz luz, mas também traz provas. Então, para enfrentar os problemas que se interpõem no nosso caminho, precisamos muitas vezes olhar para trás. Então a gente precisa puxar na memória e nos lembrar quem éramos antes de Cristo e quem somos agora. Eu já compartilhei isso daí diversas vezes com vocês, mas agora está um pouco desatualizado, já tinha uma época que eu atualizava mais. Mas eu tenho um caderno que eu anoto todas as experiências que eu tive com Deus. Por que eu faço isso? Porque é um caderno que, no momento que eu tô fraco, que eu tô mais, enfim, tô passando por uma aprovação, ou que eu tô com alguma dificuldade, e eu pego aquele caderno para ler, eu vejo tudo aquilo que eu tive de experiência, e aquilo me fortalece, porque mostra, poxa, no passado, Deus me ajudou nisso, Deus me ajudou naquilo, olha essa experiência que eu tive com o Espírito Santo de Deus, olha esse momento que eu fui renovado, olha esse momento que eu fui visitado. Então eu passo por essa prova, por esse momento de dificuldade, lembrando, né, resgatando a minha memória, resgatando a minha bagagem, tudo que eu tive com Cristo. E aí é aquela frase, né, até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Então aí eu tenho força para eu poder continuar caminhando, para eu continuar passando por essas provas. Então não é olhar para trás para lembrar, no passado, no meu pecado, não, nada desse tipo, mas é olhar para o passado, para as experiências que você teve com Cristo, naquilo que Jesus Cristo fez com você, porque isso daí te fortalece. Tem que se lembrar das perseguições sofridas por causa de Cristo, né, que é o recado que ele dá para os hebreus. Então ele relembra aqueles irmãos, como eles foram expostos a insultos, né? Então eles passaram diversos insultos, foram expostos ali em público. Apesar dessas duras circunstâncias, eles ainda
dedicaram atenção cuidando de outros irmãos que também passavam por situações iguais. Eu só queria que a gente lesse aí 2 Coríntios 4, 8 ao 17. Se alguém tiver com a Bíblia rápida aí e puder abrir para a gente ler, mas é uma passagem da carta de Paulo à igreja de Coríntios, que reflete um pouquinho disso, né? Um pouquinho desse sofrimento. Posso ler aqui. 2 Coríntios 4, 8 a 17. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Criei em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições, pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Isso. O que Paulo está dizendo aqui e conversa bastante com esse momento de aflição que os hebreus estão passando. Ele fala assim, ó, a gente está sendo pressionado por aflições, mas mesmo essa pressão, nós não somos esmagados. A gente fica perplexo com as coisas que estão acontecendo, mas a gente não fica desesperado. A gente é perseguido, mas mesmo nas nossas perseguições, nós não somos abandonados. A gente pode ser até derrubado, mas a gente não é destruído. E aí ele, enfim, dá uma explicação e no final ele fala, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Então, que Paulo ele fala aqui, que está conversando com a gente? Que embora a gente passe por perseguições, claro que hoje, aqui no Ocidente, a gente passa por muito menos perseguição do que o pessoal passava na igreja primitiva. Mas essas perseguições, elas são pequenas e elas são momentâneas, comparado com aquilo que a gente vai receber na glória se a gente permanecer firme. Então esse é o recado dado pelo autor de Hebreus. É na aflição que somos forjados à imagem de Cristo. Então se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento de dificuldade, cara, não reclama, não murmura. Nesse momento de dificuldade, pode ter certeza que você está sendo forjado à imagem de Cristo. Jesus ele está te ensinando nessa dificuldade algo que você precisa aprender para você se parecer um pouco mais com Cristo. A aflição não é à toa, né? Muitas vezes a gente fala do deserto e etc. E é isso mesmo. É nesses momentos que a gente é forjado, que a gente é lapidado. E dói, né? Dói quando a gente é lapidado. Quando você vai forjar uma espada na martelada. Vocês verem filme medieval é assim, né? Tem a bigorna, o cara vem na martelada, esquenta, né? Dá a martelada e depois joga na água. E é assim mesmo, na nossa vida, quando a gente passar por provações, é nessas provações que a gente é forjado, que a gente é lapidado, tem que se parecer muito mais com Jesus Cristo. A gente tem que se lembrar daquilo que temos, que eu até falei agora, é muito maior do que aquilo que podemos perder. Então, nessa vida, longe da gente levar prosperidade material. Nosso verdadeiro tesouro não está aqui na terra, né? Nossa pátria não é aqui na terra. A gente tem um tesouro guardado nos céus. Não sei o que é esse galardão, mas só da gente ter uma vida eterna com Jesus Cristo já é o maior presente que a gente pode ter na vida, assim, da eternidade de qualquer coisa, né? A maior graça que a gente pode receber é uma vida eterna, um corpo glorificado, experimentando e desfrutando de um relacionamento pessoal com Deus. Não abandonar a fé. Mais uma vez a gente vê aqui o escritor ele reforçando a necessidade da gente perseverar até o fim, apesar das... Opa, apertei sem querer aqui. Apesar das provações, é necessário que passemos por elas aprovados. E aí tem até essa passagem de Apocalipse 2:10, que vocês já conhecem, né? Perseverem até o fim e lhes darei a coroa da vida.
falando para a igreja de Esmirna, se eu não me engano. A gente não deve tirar os nossos olhos de Cristo. Então, a gente até viu lá nas cartas da prisão Paulo falando sobre isso, né, sobre fixar os nossos olhos em Cristo. E a salvação, ela não é dada àqueles que retrocedem, mas sim àqueles que perseveram até o fim. A perseverança é uma necessidade vital para o povo de Deus. Então, não basta a gente iniciar a nossa jornada, não basta a gente iniciar a nossa caminhada. A gente tem que permanecer até o fim dela, né? Então, o evangelho não é sobre uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona aí de 10 quilômetros que a gente tem que percorrer. E isso só vai vencer quem ficar até o fim. E a gente tem que ficar atento. Além de olhar para trás, a fim de avaliar o que recebemos em Cristo, precisamos olhar para frente, a fim de aguardar a sua breve vinda. Ele virá pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente e vitoriosamente. Então a gente tem essa esperança, tá? Viver a nossa vida de forma perseverante e se atentar, porque Jesus Cristo, ele virá e ele não tardará, né? Ele virá em breve. A gente não sabe dia nem hora, mas a gente discerne o tempo e a gente espera essa vinda gloriosa de Jesus Cristo. Eu acho que aqui já é o encerramento. 7, no versículo 36, a gente vê: os justos vivem pela fé, né? Meu justo viverá pela fé. Então, aqueles que são justos, aqueles que foram justificados, eles não vão viver pelas circunstâncias, não vão viver pelo momento, pelas coisas que eles veem, nem pelo que eles sentem, mas eles vivem pela fé. Então Deus não se agrada dos que retrocedem, os que são de Deus não voltam atrás, eles perseveram até o fim. Assim, o autor aos Hebreus ele vai destacar duas classes de pessoas. Então, a gente vai perceber que existem duas categorias de crentes aqui, de cristãos, vamos dizer assim. Tem aqueles que vão retroceder na fé. Bom, aqueles que quando passarem por provações, são aqueles que quando passarem por dificuldades, são aqueles que quando o líder, quando o pastor mostrar que a pessoa está errada, que ela está pecando, quando mostrar que ela precisa ter uma vida diferente, ela vai se magoar, ela vai ficar aborrecida, ela vai retroceder, ela vai dar muito mais preferência ao seu bem-estar emocional do que o seu bem-estar espiritual. Ela vai voltar atrás, gente. Ela vai esquecer dos cultos que ela foi visitada pelo Espírito Santo, ela vai se esquecer dos momentos de oração, de louvor que ela sentiu a presença de Deus, ela vai esquecer daquele momento que uma pessoa veio e deu uma palavra ali de conhecimento e de sabedoria, confortou ela vai esquecer de todas essas coisas, e ela vai deixar para trás, ela vai abandonar, ela vai retroceder a uma vida comum, uma vida sem esperança, uma vida sem Jesus, e provavelmente ela vai acabar sendo cegada pelo Deus desse século, Satanás. Mas existe um segundo grupo de pessoas, que é aqueles que creem, aqueles que no momento de dificuldade, no momento em que ela estiver passando, estiver sendo moída, ela vai encontrar forças naquilo que ela vivenciou com Jesus Cristo, ela vai poder abrir a Bíblia dela e ouvir Deus falando com ela vai poder ajoelhar no chão, orar a Deus e ouvir o Espírito Santo consolando aquela pessoa. Ela vai para a igreja passando dificuldade e alguém vai dar uma palavra para ela e ela vai guardar aquela palavra no coração. E mesmo quando ela não vê a saída dela, mesmo quando ela estiver andando no vale da sombra da morte, ela vai saber que Deus vai estar com ela naquele momento. É uma pessoa que ela vai se agarrar numa esperança, sabendo que Deus é o Deus que vai cuidar dela, mesmo que ela não estiver enxergando nada na frente dela, mesmo que ela não estiver enxergando saída, ela vai confiar em Jesus Cristo plenamente, ela vai poder testificar que o evangelho que ela recebeu é um evangelho genuíno, é um evangelho que dá força para ela, é um evangelho que não é mentira, mas é um evangelho da salvação e da graça. E ela vai ser fortalecida e muito provavelmente ela vai fortalecer alguém que estiver passando por algum momento de dificuldade. Ela vai estar no meio da comunidade servindo ao seu irmão e ajudando nesse momento de comunhão. Então, o primeiro grupo é um grupo que vai perecer. Aqueles que vão retroceder são aqueles que vão perecer na fé. São aqueles que não vão alcançar a salvação, provavelmente, se eles não permanecerem firmes. Mas o segundo grupo serão daqueles que serão salvos.
E o autor ele vai encerrar esse capítulo falando sobre a fé. E aí é um prenúncio daquilo que a gente vai ver na aula que vem, que é a famosa galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Então a gente na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre o que é a fé e como que essa fé foi sendo desenvolvida em diversos personagens do Antigo Testamento até... Bom, o Antigo Testamento porque é o que está na Bíblia, mas eu ouso dizer que a gente tem heróis da fé depois que a Bíblia já encerrou. A gente tem pessoas que realmente inspirou a gente. Hoje eu falei do Jonathan Edwards, mas tem diversas outras pessoas aí que são heróis da fé, que são pessoas que realmente permaneceram, né? Líderes que a gente teve que permaneceram nessa fé e são exemplos para a gente até os dias de hoje. Vou encerrar aqui.